2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Justiça e Redação para debater sobre o uso de fornecimento de canudos fabricados exclusivamente com material biodegradável e ou recicláveis por restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares. A Comissão de Justiça e Redação é composta pelos senhores vereadores Thiago Carribeiro, presidente, doutor Jarim, vice-presidente, doutor Luiz Pinaldo, vogal, hoje aqui presente. Também temos a presença da senhora subsecretária de Vigilância e Fiscalização Sanitária do Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, Márcia Faria Julinha, ao meu lado esquerdo. A Conlurb foi convidada, mas até agora, até o momento, não chegou nenhum representante. O senhor subgerente de resíduos sólidos da Subsecretaria de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro, o senhor Alberto Cabral. Tem outros representantes agora das entidades. As fichas. Pedir para quem também ainda não se inscreveu, não só para se colocar como presente aqui as entidades, ou quem quiser fazer o uso da palavra, para poder passar a inscrição e permitir que todos aí que desejam se manifestar sobre o tema, que o façam. Esse é um debate público que nós gostaríamos de fazer com a sociedade como um todo. Talvez a legislação municipal desse mandato que teve maior divulgação e maior participação da sociedade carioca, é uma legislação pioneira para todos nós e que virou vitrine não só para a cidade, mas para o Estado e no Brasil. Também virou vitrine mundialmente. O McDonald's internacional e a Starbucks internacional estão adotando essa política mundialmente, em todas as suas cadeias. Então é algo que a gente tem como pioneiro e que, na verdade, esse debate aqui visa aprimorar, ou pelo menos a possibilidade de dar um prazo maior para que os setores possam, nesse primeiro momento de adaptação da lei, fazer com que a população sinta o menos possível a falta do canudo, ele sendo ele ou não de papel. Não há presidente, convidar o presidente na Conlurb, o senhor Tarquínio, tomar assento aqui ao nosso lado. Falava, presidente, nosso intuito hoje aqui, na verdade, não é defender a A, B ou C, muito pelo contrário. A maior defesa aqui é da lei que está em vigor, que é uma excelente lei, é uma lei que virou vitrine para a cidade do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvidas que é uma lei que será replicada no nosso país, em outras cidades, em outros estados. É uma lei que já está sendo replicada mundialmente e que nós queremos, na verdade, aprimorar ou dar à cidade do Rio de Janeiro a possibilidade de se adaptar num prazo melhor e maior, porque o não foi dado nesse início, assim, após a entrada em vigor da lei. Então eu queria estar passando aí as fichas de inscrições para que os setores, a sociedade como um todo, se manifestem, e o resultado dessa audiência pública norteará o projeto de lei que hoje está vigorando na Casa, um projeto de lei hoje que foi formado com base única e exclusivamente no anseio do Sindirio, que fará o uso da palavra aqui hoje, da Firjan, que manifestaram uma preocupação muito grande com a utilização exclusiva só do papel, e principalmente, e que eu acho que é o que mais chegou ao consenso de todos nós aqui nessa casa, com um prazo que não foi dado para a aplicação da lei, ou se foi dado, foi um prazo muito curto e precisaria de uma adaptação hoje um pouco maior, porque não há o fornecimento desse atual canudo de papel para a cidade como um todo. Então, eu gostaria de pegar aqui a lista dos... Não tem problema, pode ir passando e a gente vai... Valdir Barbosa de Jesus Filho, administrador da Terceira RA, Casa Civil. João Batista de Faria, assessor da RA, da Terceira RA, Casa Civil. Gente, quem foi que escreveu que tem alguma... Vai ficar... Fernando Blauer, presidente da Sindirio.
senhor Antônio Guarino, diretor do Simperge, Sindicato da Indústria Material Plástico do Rio de Janeiro, que está representando a Firjan hoje aqui. Sindicato mesmo, né? Tem algum sindicato que me disse que estaria representando a Firjan hoje. Já convidou eles. Ah, sim. Eu peço desculpas, mas é porque tinha sido me passado dessa forma. A senhora Maite Lorena Januzzi Martins, empresária, Mazel Indústria e Comércio Limitada, é isso? Senhor José Roberto Martins, empresário da Mazel Indústria e Comércio Limitada. Senhor Lucas Simões, estagiário do Meu Rio. Débora Pio, da mobilizadora do Meu Rio. Armed, diretor, secretário da CADEG. Você é diretor secretário, é isso? Rebeca Oliveira Castro, professora doutoranda da UF, Biologia Marinha. Aline Pinheiro, coordenadora da Subvisa. João Luiz Teves, coordenador da Engenharia da Subvisa. Milton Faria, economista, cidadão. Senhor Daniel Fleischer, Relações Internacionais, Braskem. Marcelo Oazi, presidente do Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro, do Simperge. Senhor Rafael Borges, diretor do Simperge. Senhor Gladstone Santos Júnior, diretor do Simperge. Todos presentes. Se for chegando mais gente, pedir para que vão passando, a gente vai anunciando a presença e depois confirmar quem serão os que farão uso da palavra. A palavra vai estar franqueada e aí todos aqui presentes vão poder participar, quem quiser fazer. À medida que for anunciando, eu faço. Eu vou começar passando a palavra para os membros aqui da comissão e depois os representantes aqui da prefeitura, para que também façam um discurso breve sobre o tema e que a gente possa começar depois ouvindo a sociedade civil como um todo. Passar a palavra hoje para o membro da comissão, o vereador Luiz Pinal. Boa tarde a todos, todas. Boa tarde, Tiago, presidente da Comissão Permanente de Justiça e Eleição. Que coisa boa, né? A gente poder estar aqui, nós vereadores, com a sociedade, tentando chegar a um denominador onde todos serão favorecidos, tanto a população quanto os empresários. A gente só está aqui para ajudar o Rio de Janeiro a ser um pouco melhor. Obrigado. Agradecer ao ilustre vereador Luiz Pinaldo, passar a palavra, começar primeiro com as damas, a subsecretária Márcia, que, por favor, Márcia. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores e a todos os presentes. Eu acho que a participação da Vigilância Sanitária hoje aqui é muito mais como uma parceira, como nós sempre fomos do comércio, da indústria. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós precisamos ouvir a parte da vigilância sanitária, a parte dos resíduos, que é meio ambiente, da Colurb, onde a regulamentação foi baseada, e também ouvir a sociedade, né, a academia, os pesquisadores, e saber qual o impacto global, né, dessa mudança e por que nós estamos propondo essa mudança de hábito. Sem dúvida nenhuma, a gente vai falar aqui um pouco da parte sanitária, de saúde pública e entrar no consenso. E eu quero só relembrar que quando a lei foi proposta, o artigo 4 tinha a proposta, sim, dela entrar em vigor, acho que após 1 ano, tá? E aí foi vetado esse artigo. Então, existia, sim, a princípio, essa proposta de, como todo o comércio está solicitando aqui a Câmara, de entrar, ter um tempo de adaptação ou de transição para essa lei. E eu quero dizer também que a regulamentação está em vigor, né? Foi regulamentada pela Prefeitura desde
17 de julho de 2018, e na regulamentação, entre os artigos aqui, tem também a segregação, que aí sim faz parte também da vigilância sanitária dos riscos, que é uma lei que tem na prefeitura desde 2001, a segregação de resíduos sólidos. Tá? Estamos aqui, então, esperando, contando com a participação de todos. Antes de passar a palavra para os demais pessoas que acompanham a mesa ao meu lado, gostaria de anunciar a presença do senhor Pedro Eduardo Graça, assessor parlamentar do gabinete do vereador Renato Cinco. Eu vejo aqui também a assessoria parlamentar do vereador Caiado, que hoje não pode estar presente, nosso mais novo deputado da casa, mas é um grande militante sobre o tema também, grande preocupado com essa questão. Agradecer a presença. O vereador Luiz Carlos esteve aqui presente. O vereador não quer participar da mesa, não? Vai ficar daí. O vereador Luiz Carlos, que milita muito na questão dos animais. Passar a palavra ao presidente da Condurb, está aqui, por favor, dar uma breve saudação, que a gente possa depois ver. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente da mesa, companheiros da mesa. A participação nossa aqui é também no sentido de ouvir todos os segmentos da sociedade e, juntos, procurarmos encontrar um caminho que seja em prol da sociedade. Sempre pensando no coletivo ao máximo. A gente tem um conceito que é conhecido de todos, que a gente procura praticar, que é a questão do resíduo, do lixo. Lixo é um produto que não existe na natureza. Ele não existe. Todos os outros materiais que nós utilizamos, que fazem parte da nossa vida, a sua matéria-prima, que é trabalhada para bens, tudo isso existe na natureza. O lixo é um dos raros produtos que é gerado pelo homem. Na qualidade de gestor de limpeza urbana, o espírito nosso, obviamente, vai ser sempre de reduzir. Tudo que nós pudermos fazer para reduzir resíduos, nós vamos estar trabalhando em prol do bem comum. Se isso não for possível, que pelo menos o resíduo que o homem possa vir a gerar, que seja menos danoso para o ambiente. Essa é a proposta. Se nós encontrarmos um caminho que atenda aos interesses de todos os cidadãos e que também atenda aos interesses, um interesse maior do meio ambiente, é tudo de melhor que pode acontecer. Caso isso não seja possível, que pelo menos nós pensemos sempre em primeiro lugar no meio ambiente e o que nós deixaremos de qualidade de vida para as gerações futuras. Muito obrigado. Passar a palavra para o representante hoje da Secretaria de Meio Ambiente, o senhor Alberto Cabral. Antes de passar a palavra, só registrar a presença do Carlos Henrique Santos, Gráfica Shopping. É isso? Por favor, Alberto. Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde ao senhor excelentíssimo vereador Tiago, presidente desta mesa, e a todos os demais componentes. Eu tenho que corroborar com a palavra do nosso presidente da Condurb, Dr. Tarquino, em que a prefeitura, como um todo, sempre busca as melhores soluções para atender a sua população. A condição do resíduo sólido no Rio de Janeiro é trabalhado em comunhão junto da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente da Prefeitura e a Condurb. Essa comunhão visa exatamente buscar
a maior redução de geração de resíduos e, mesmo assim, esse resíduo gerado tenha um tratamento adequado de forma a proteger ainda mais o meio ambiente. Dentro da vanguarda que a cidade do Rio de Janeiro é merecida, ela saiu à frente de outros estados e até de outros países na formulação dessa lei que proibia a comercialização e utilização de canudos de plástico, né? Muito em função não só da geração desse tipo de resíduo, como o risco iminente desse produto em relação ao meio ambiente, principalmente ao meio ambiente marinho. Claro que a necessidade de ajuste é sempre bem-vindo, e daí eu fico muito agradecido pelo convite de estar aqui participando, para justamente buscarmos uma melhoria, se for o caso, nesse projeto que aumenta ainda mais a condição para atendimento a essa demanda. Lembrando sempre que nós focamos muito na subgerência de resíduos sólidos a educação ambiental. Todas as nossas ações, elas demandam paralelamente, concomitantemente, uma ação de educação ambiental. Eu acredito que seja através dessa principal condicionante que nós venhamos a atingir o objetivo maior que essa lei venha nos propor, que é a redução de geração de resíduos. Obrigado, André. Você a presença também do jornalista, especialista também sobre o assunto, André Piqueiro, anunciar a presença e convidar a fazer parte da mesa aqui do vereador Leandro Lira. Começar a abrir a palavra aqui para os inscritos. Começar pelo Sindirio, que foi um dos sindicatos que trouxeram aqui as propostas. Vai falar primeiro o Fernando Bauer. Por favor, presidente. Microfone. Vou falar da lateral ali, que a gente todo mundo é. Tudo bem, está apertado, mas não tem problema não. Bom, gente, boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de poder falar aqui em nome do Sindirio, dos bares, restaurantes, lanchonetes e similares. Para dar um pouco a dimensão do nosso setor brevemente, que talvez não seja do conhecimento de todos, a gente representa hoje, só na cidade do Rio de Janeiro, mais de 10 mil estabelecimentos que geram 110 mil empregos diretos, fora tantos outros indiretos, mesmo depois de 2 anos de uma crise contínua, que foi a crise que talvez o nosso setor tenha sido um dos mais doídos, um dos que mais sofreu com ela. Só para vocês terem uma noção de um dado do tamanho desse problema, o nosso setor, a cidade do Rio de Janeiro, perdeu mais empregos do que todos os outros bares e restaurantes de capitais do resto do Brasil. Então, se o resto do Brasil não está tão bem, certamente nós estamos muito pior. E é um setor formado majoritariamente por pequenas empresas. Existem grandes corporações atuando nele, claro que existe redes de lanchonete, fast food, mas o número de empresas, proporcionalmente, é de pequenos empresários, comerciantes que vivem do dia a dia da sua atividade e que estão numa situação limite. Então, qualquer atitude que gere mais custo nesse momento pode estar prejudicando ainda mais a sustentabilidade financeira, inclusive a geração de empregos que está por um fim. Uma outra questão importante que eu queria deixar muito claro é que em nenhum momento a gente vai estar contrário a qualquer ponto que possa favorecer aquilo que foi exposto aqui na mesa inicialmente, no sentido de que ações que visem preservação do meio ambiente terão nosso apoio, sempre, sempre. Isso é muito importante. Então, a gente não vai criticar em momento algum que seja voltado à situação anterior, mas sim que a gente encontre um caminho de solução para que seja mais razoável e até execuível a implementação desse projeto. A gente, inclusive, tem uma proximidade muito grande com a vigilância sanitária, sabe do apoio e da compreensão deles e sempre esteve muito atento e aberto também a atuar junto com eles. Não temos tanto contato com a Polug, mas temos admiração também pelo trabalho das instituições e temos ideia clara
do tamanho que é o desafio de fazer a gestão de resíduos nessa cidade. Certamente não é uma coisa simples e terá nosso apoio. Mas é importante lembrar também que o problema não passa só pelos bares e restaurantes. Nós somos um elo dessa cadeia. Nós não produzimos canudos e nós não somos responsáveis pela destinação final da gestão dos resíduos. Nós somos um pedaço dessa cadeia, enquanto que todo o peso da lei recaiu exclusivamente sobre os bares e restaurantes. Só nós somos fiscalizados e só nós seremos multados caso não conseguiremos nos adaptar. E aí, sobre isso, eu queria trazer só alguns pontos para reflexão e também para o debate. Primeiro e mais importante, não existe hoje capacidade da indústria de fornecer canudos exclusivamente de papel com embalagem individual para todos os bares e restaurantes da cidade do Rio. Estou falando da cidade, não do país. Significa que os comerciantes não tiveram onde comprar para se adequar à lei. Então não foi uma falta de vontade de adequação, foi uma impossibilidade fática de se adequar a essa lei. Nessa impossibilidade, começou a se gerar várias distorções, que aumentaram, inclusive, o uso de plástico por outros motivos. Então, a gente tem, por exemplo, o milkshake que começou a ser servido com canudo, com colher de plástico. A gente tem água de coco, que começou a ser servida com copo de plástico. Então, foram tendo várias distorções nesse caminho, que geraram, inclusive, o maior uso do plástico, que era o contrário do sentido que se pretendia com a lei. Então, o que a gente quer é tentar encontrar uma solução que acomode um pouco mais isso, que possa ser execuível pela categoria. E, para isso, essa solução ela passa necessariamente, primeiro, por mais prazo, porque com o prazo exíguo que foi dado, as circunstâncias de fato demonstram que não é possível atender. E segundo, que se pegue também uma gama mais ampla de materiais recicláveis. A gente começou a pesquisar esse ponto, viu que existe possibilidade de material a partir de mandioca, de folhas de bananeira, de outras coisas que são igualmente possíveis de serem trabalhadas e que não exclusivamente papel, que também é uma atividade que gera impacto ambiental. Não existe atividade industrial que não gere impacto ambiental. Ele pode ser na origem, pode ser na destinação, pode ser no processo de produção, de transporte, etc. Mas todas geram, de alguma maneira. Então, que se tenha uma gama mais ampla de materiais recicláveis para que a indústria consiga fornecer o suficiente e para que o Rio de Janeiro tenha a capacidade de continuar operando com seus bares e restaurantes de forma a que possa atender a lei, mas atender também a necessidade dos próprios clientes que têm suas vontades e a gente não pode simplesmente perder venda nesse momento. A gente está no limite. Então, eu queria agradecer a oportunidade de a gente poder expressar esse ponto de vista. Eu não quero me alongar muito mais, mas agradecer principalmente ao vereador Thiago Carribeiro, que trouxe a oportunidade desse debate, e todas essas pessoas aqui para nos escutarem. Então, por favor, que entendam a razoabilidade do nosso pleito, temos nosso apoio, e o projeto de lei, tal qual ele foi apresentado agora, a gente entende que ele é muito adequado e gostaria de pleitear a aprovação dele. Obrigado. Agradecer ao Fernando, anunciar a presença do senhor Horácio Magalhães, presidente da Sociedade de Amigos de Copacabana. Convidar... Gente, eu estou deixando falar livre, estou colocando um tempo estipulado, mas só pedir a todos que tenham a sensibilidade de saber que tem muitos inscritos aqui e é importante que todos falem, né, para poder esse debate ser bem amplo, que vai nortear futuras emendas ou não, ou até mesmo a aprovação desse projeto de lei que hoje tramita na casa. Volto a repetir, não há aqui, da minha parte, autor desse projeto de lei que hoje tramita na casa, a menor inflexibilidade de não poder alterá-lo. Antes mesmo dele já ter esse debate, em conversas pelo telefone com o jornalista André Trigueiro, grande especialista sobre o assunto, ele pediu pela solicitação da retirada do óxido biodegradável. Essa emenda já está colocada já no projeto. Estão buscando sempre atender aí um anseio, que eu acho que é um anseio de todos, está aprimorando a legislação. Então, pode ter certeza que a contribuição e a participação de cada um de vocês será muito importante para a gente ter uma legislação aí que atenda da melhor forma possível o meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro, o carioca e também os nossos comerciantes. Chamar o senhor Gladson Santos, diretor do Simperj, por favor. Por mim, pode. Agradecer a equipe aqui da Câmara dos Vereadores, assessorando a gente aqui na mesa diretora,
Muito obrigado aí pelo apoio e pelo suporte. Bom, eu queria primeiro agradecer a iniciativa da Câmara, a iniciativa do vereador, agradecer a presença de todos e a oportunidade que está sendo aberta também para a indústria de plástico. Não vir aqui simplesmente defender o canudo de plástico, que eu acho que não é, na verdade, não é o nosso objetivo, mas a gente vem aqui aproveitar essa oportunidade, esse espaço que está sendo aberto, para desmistificar um pouco e quebrar um pouco do preconceito que existe em relação ao plástico como elemento poluidor do meio ambiente. A gente também, como todos da mesa, e provavelmente todos, a maioria dos que estão aqui presentes, preocupados com a destinação dos canudos plásticos, nós também estamos aqui preocupados com o meio ambiente. Então, isso é o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer. Aí eu peço só a oportunidade também de fazer uma breve apresentação, não vou tomar muito tempo de vocês, mas a gente vem sendo, através da mídia, mídias sociais e tal, a gente vem sendo muito combatido em relação aos produtos que a gente fabrica e com muito pouca oportunidade de apresentar uma contradefesa dos produtos de plástico. Então, eu queria só aproveitar um pouquinho essa oportunidade, pedir um pouquinho da paciência de vocês. Por 3 minutos, eu quero fazer a apresentação de um vídeo e rapidamente apresentar algumas propostas que a gente pode também, como foi essa lei, está sendo essa lei inovadora, tanto no Rio de Janeiro como no resto do país, e exemplo talvez para o mundo, trazer algumas outras propostas que também podem representar uma vanguarda diferente, um processo de inovação e de preservação do meio ambiente. Só para fazer uma pergunta, vai transmitir nessa televisão aqui também ou só um telão? Tá, não, porque tem uma TV aqui, eu pensei que pudesse passar também para a gente. O som, gente. Acho que não vai ter som. É HDMI. Se fosse ele, e não a nossa falta de consciência ao utilizá-lo, o causador de tanta poluição. É verdade que a fauna e o meio ambiente estão sendo prejudicados pelo nosso consumo excessivo e descarte irresponsável. E concordamos que é preciso reverter este cenário. Seja por meio da informação para um posicionamento equilibrado, ou pela iniciativa de projetos inovadores que mudem o rumo do que foi feito até hoje. O plástico foi responsável por avanços maravilhosos na história humana. Imaginar um mundo sem ele, no atual estágio de conhecimento, é regredir em séculos de pesquisas, descobertas e invenções. Quantos benefícios o plástico trouxe à humanidade nas mais diversas áreas de sua aplicação? Na medicina, por exemplo, quantas vidas humanas já foram salvas por utensílios descartáveis que trouxeram muito mais segurança e higiene? Quantas próteses utilizadas para devolver mobilidade e dignidade a milhões de seres humanos? Até órgãos e aparelhos feitos com base plástica têm trazido vida nova a muitos de nossos semelhantes. Na área de transportes, do conforto das sofisticadas cabines dos aviões ao interior de nossos carros. No lazer, no esporte, na moda, na decoração. Quantos animais deixaram de ser abatidos para a fabricação de utensílios em couro, substituídos justamente pelo plástico? Quantas árvores deixaram de ser derrubadas para a fabricação de móveis que passaram a ser de plástico? É inegável que o plástico está presente entre nós, trazendo conforto, segurança, economia e praticidade à vida humana. E por esta razão, deve-se ponderar cada vez mais as questões ambientais envolvendo sua má utilização ou descarte inconsequente. Devemos nos perguntar, temos feito a nossa parte? Não só em relação ao plástico, mas também ao consumo de energia e água e ao descarte de papel, metal e vidro. Poluição é algo que está relacionado com o comportamento inadequado e a falta de educação ecológica, e não somente a um produto em específico. Agora, depois de séculos usufruindo dos benefícios da utilização indevida do plástico, será mesmo justo colocar a responsabilidade de
de tanta poluição no produto e não no verdadeiro agente poluidor? Sem dúvida, já é tempo de repensar sobre nossas atitudes em relação ao planeta. A poluição não terminará com a extinção de canudos ou sacolas plásticas. O plástico pode ser remodelado, reaproveitado e reciclado. Pela sua importância atual em nossas vidas, ele só não pode ser simplesmente descartado. É tempo de pensar a respeito, encontrar soluções e mudar atitudes. Como? Nos inspirando em uma das maiores qualidades do próprio plástico: a flexibilidade. Bom, é claro que o impacto visual, quando a gente fala principalmente de plásticos nos oceanos, é para o oceano que está indo todo o resíduo que não é corretamente destinado. Só que todo o resíduo, você vê ali, se a gente for no oceano retirar os resíduos, vão ter resíduos de todos os materiais. Infelizmente, o plástico boia. E é sempre o plástico que aparece. Dentro dos mares tem um monte de outros resíduos que acabam não aparecendo. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido, mas a gente, na realidade, existe uma campanha contra o plástico, e essa campanha é uma campanha que não dá direito de contrapor. Então, a ideia de estar aqui hoje é também justamente para poder apresentar algumas propostas, né? O plástico, se a gente for pensar que por ser um inimigo do meio ambiente, aquela imagem que fica na nossa cabeça da tartaruga, o plástico e o canudo tem que ser eliminado, e esse foi a ação do marketing que a mídia apresentou. A gente tem que entender que o carro também mata. E o carro, só para vocês terem uma ideia, matam por segundo 15 animais nas estradas do Brasil. A cada 15 segundos um animal é morto. Então o que a gente vai fazer? Vamos banir o carro? Por que não discutir o assunto? Então é isso que a gente queria estimular na vinda aqui para trazer isso no debate. Rapidamente, os plásticos não têm perna, não têm asas e não têm nadadeiras. Isso a gente sempre repete isso. Ele foi parar no mar porque foi indevidamente descartado. E quem produziu? Quem produziu foi a indústria plástica. A questão é a seguinte, eu vou tentar passar direto para o ponto que a gente vem propor a vocês. Na realidade, o canudo, ele é 100% reciclável. A gente é 100% reciclável. A gente trouxe aqui, cadê aquela matéria-prima? O canudo, ele pode ser 100% reciclado e ser Vocês convertido. vão ser responsabilizados Então, por mas- coletar o canudo? Ou vai ficar na mão da A Colômbia? É muito proposta- fácil isso. Por favor, pera, gente. Desculpa, vereador, me Não, perdoa. eu sei que Por um o debate. debate, Olha só, gente, só pedir Mas você sim. Todos vão ter o direito à fala. Nós vamos permitir aqui que cada um que se inscreveu vai ter o seu tempo de fala. Pedir só que também tenha a gentileza de poder perceber que tem muita gente querendo falar e que o tema... Eu vou até interromper a apresentação. Isso, pra e gente peço poder- por essa gentileza, Sem senão não vai dúvida. dar tempo todo mundo falar. A questão só é a importante que a seguinte, gente ouça todos. essa matéria-prima foi feita 100% de canudo reciclado. O canudo reciclado é um material de polipropileno, ele pode ser convertido em qualquer outro material que seja usado o polipropileno como matéria-prima. Aquela pastinha, por exemplo, polionda com elástico que se guarda documentos, poderia ter sido feito com canudos. E a gente entende que o canudo não tem valor para a cadeia, a gente entende. E eu vou dar um exemplo, a gente vem insistindo nisso, colega. O que acontece? No mundo da Alice, um mundo maravilhoso, se eu tomar um refrigerante com um canudo e eu descartar essa latinha com um canudo num lixo que conscientemente, pelo estabelecimento que eu consumi aquilo, vai ser descartado corretamente como um produto reciclável. E esse produto reciclável for coletado pela Companhia de Limpeza Urbana ou por outra empresa de coleta de resíduos, for destinado para uma cooperativa, e essa latinha com um canudo cair na esteira da cooperativa, eu tenho a consciência de que o catador vai balançar a latinha, jogar o canudo na esteira e reciclar a latinha. Porque o canudo não tem valor.
Dou toda a razão para vocês. A questão é o seguinte, mas o canudo ele é 100% reciclável. Então qual é a proposta? A proposta seria a gente discutir, e isso que eu digo que pode ser inovador, tanto para o Rio de Janeiro, como para o resto do país, como para outros países. Mas vocês vão assumir o custo? Olha só, vamos deixar ele concluir, só deixar ele concluir. A questão é o seguinte, cara, a gente precisa entender, eu não queria falar de custo, mas respondendo a sua pergunta, você sabe quanto custa um canudo de plástico? Sei. Preciso de 2 canudos para custar 1 centavo. Preciso de 2, porque um canudo não custa nem 1 centavo. Você sabe quanto custa o contratipo que está sendo proposto de papel? Começou, o primeiro que chegou custou 68 centavos. Agora custa 22 e não vai baixar, porque esse é o custo real. Claro que vai baixar, rapaz. Claro que vai baixar. Tem A questão é a seguinte, qual é a proposta? A proposta é, permita-se o canudo de papel, permita-se o canudo de polietileno, e o canudo de polietileno precisa ser reciclado. E ele seria fornecido numa embalagem de polipropileno. O canudo seria coletado nos próprios estabelecimentos onde ele é utilizado. Não, catando não. O cara consome o canudo e descarta o canudo corretamente. Mas isso é uma questão de cultura. Isso é uma questão de cultura. Só para concluir, porque tem muita gente querendo falar. Essa caixinha coletada com seus canudos, eles podem ser encaminhados direto para reciclagem e eles vão virar outros produtos. Essa é a questão. E ele vai custar mais barato do que um canudo de papel um dia quando ele estiver sendo produzido. Essa é a proposta. Queria agradecer e a gente coloca a disposição depois para outros. Importante a gente ouvir todos, né? É óbvio. Eu sei que cada um vai defender aqui seu ponto, mas é importante que a gente tenha a possibilidade de deixar um debate franco e aberto, para que cada um exponha aqui o seu entendimento. Né? Isso vai com certeza nortear depois o voto de cada um de nós. Então, queria anunciar a presença aqui do vereador professor Tarcísio, do vereador Valdo Ceasa. Chegou mais algum vereador aí? No escala já tinha anunciado. Isso é importante, porque, como eu disse a vocês, o projeto de lei está tramitando na casa, mas nada impede que ele possa ser emendado a partir de um debate como esse, que a gente vai entendendo, vai formando aqui a nossa concepção do que é melhor para a cidade ou não, o que é melhor para a vida do carioca ou não. Então, eu gostaria de chamar a presença agora do próximo orador. Só para concluir, eu não tenho, não consegui, eu tentei conseguir, porque como a gente, enfim, a ideia é apresentar uma proposta para o plástico, mas a questão é a seguinte, como a gente não tem, eu não sei se tem alguém aqui no papel, eu não consegui nenhuma informação. Primeiro, não existe nada que normatize a fabricação do canudo. Então, o que eu queria propor, Gastão, para vocês? A gente pode fazer depois até um debate sobre essa questão do plástico, até porque tramita aqui na casa outros projetos de lei sobre sacola plástica, sobre copo plástico, e vai ser um negócio muito mais abrangente. Acho que hoje a gente precisa ter essa questão do canudo, que é o projeto de lei que está tramitando hoje com mais veemência aqui na casa, está na pauta da ordem do dia já, não é que vai votar hoje ou amanhã, mas talvez seja o que tenha mais necessidade nesse primeiro momento. Então, pedir só que a gente deixe esse debate mais amplo para a questão plástica. Não, eu lhe agradeço a presença e a participação. Convidar a fazer o uso da palavra a Débora Pio, mobilizadora do Meu Rio. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a Débora, sou do Meu Rio. A gente, lá no Meu Rio, a gente trabalha fiscalizando o Executivo e o Legislativo municipais e partiu da gente essa ideia de colocar o projeto de lei que já existia, né, que era do vereador Dr. Jairinho, para ser votado logo na Câmara. E a gente conseguiu, na época, 20 mil pressões diretas de cidadãos e cidadãs cariocas que queriam que esse projeto fosse votado logo. Ele andou super rápido na casa, na primeira votação, segunda votação, e foi para a sanção do prefeito, e é o projeto que tinha grande aceitação da sociedade carioca, e onde estava essa discussão dos canudos já estava sendo colocada há um tempo. A lei
foi precursora, como você falou, né? A gente foi vanguarda, a gente foi a primeira cidade a colocar esse projeto para ser votado e foi seguido de várias outras cidades, Santos, Natal, enfim, várias outras cidades já colocaram essa lei em vigor também. E aí foi surpreendente para a gente esse outro projeto que trata do mesmo tema e que, pelo nosso entendimento, abre um precedente um pouco maior para que os plásticos voltem a serem comercializados, né? A gente entende que o prazo também foi um pouco não muito grande, mas já tinha uma aceitação grande da sociedade de que os canudos de plástico precisavam ser banidos. Então, a gente queria pedir aqui para casa, para os vereadores, para que tenham um veto a palavra plástico e a palavra oxibiodegradável também, para que não abra esse precedente, para que os plásticos voltem. A gente nem queria estar falando aqui de rediscutindo os canudos, porque a gente achou que já era uma questão ultrapassada, né, quando essa lei passou. Só que a gente queria estar discutindo os plásticos de maneira geral, de maneira mais ampla, mas a gente vem aqui fazer de novo essa defesa de que os canudos de plástico não voltem a ser comercializados, porque já era uma questão meio dada, meio resolvida na cidade. E a gente teve grande apoio da população. Os cidadãos não querem canudos, eles já estavam acostumados a usarem outros materiais recicláveis que não contaminam tanto o meio ambiente. Então, a gente faz a defesa aqui ao veto a palavra plástico e a palavra oxibiodegradável. É isso. Obrigada. Quero agradecer e parabenizar a presença e a participação da Débora, que a Débora, na verdade, hoje ela está transmitindo um pouco do anseio de muitas pessoas que estão, através do e-mail, WhatsApp, internet, procurando achar cada um dos vereadores dessa casa para se manifestar nesse sentido, Débora. Muito obrigado pela sua presença, sua participação, pode ter certeza que vai fazer diferença na decisão de cada um de nós aqui. Convidar os vereadores que estão presentes, eu estou deixando primeiro a sociedade como um todo, e depois, se vocês precisarem sair, se ausentar e quiserem fazer um uso à fala, não tem problema algum, mas deixar o pessoal falar, depois a gente fala por último. Né? Convidar o Pedro Eduardo Graça, não diz da onde aqui, mas... Eu sou assessor do 5. Assessor do vereador Renato 5, por favor. Depois, só para saber, já tem a senhora Rebeca Castro, após o Pedro. Boa tarde a todas e todas. E aí, André, tudo bom? Para quem não me conhece, a maioria que não me conhece, eu sou ambientalista desde 16 anos de idade, eu tenho 53 anos, eu luto, eu comecei a participar da vida pública, política, defendendo as baleias, em 1981, né, com um abaixo-assinado, era um bando de moleque pedindo para parar com a caça às baleias, e a caça à baleia só foi proibida no Brasil, para quem não sabe, em 1986. Né? Então, assim, essa lei que a gente aprovou aqui é uma lei que enche quem trabalha com a questão ambiental de orgulho. É uma afronta a gente estar aqui hoje rediscutindo esse tipo de coisa, sabe? É uma afronta, porque quando a gente está na contramão da história, né? A gente aqui na cidade do Rio de Janeiro extinguiu a Secretaria de Meio Ambiente. A política pública que vem a nível nacional hoje é de extinção da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Da extinção do licenciamento ambiental. E aí a gente não pode, aqui nessa cidade, que é um balneário, é sempre bom a gente lembrar que a gente vive num balneário, né? Voltar a esse tipo de coisa. Então, assim, só para lembrar, a gente já está vivendo uma realidade chamada mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas são produzidas pelo plástico, sabe? Se você pegar gráficos do aumento da temperatura, desde que começou o aumento da produção de petróleo, e produção de petróleo é igual à produção de plástico, o mundo só piorou. O mundo não melhorou, como coloca aquele vídeo que vocês colocaram. Todas aquelas embalagens ali eram de papel. E significa produzir papel. Hoje a gente produz papel pra caramba. E a indústria da celulose é uma indústria nefasta, mas que pode ser repensada. A gente pode repensar vários modelos de se produzir papel, diferente de produzir plástico. Plástico a gente produz degradando eternamente o ambiente. A indústria da celulose, ela pode até se transformar, ela pode usar, por exemplo, plantas da Mata Atlântica e reproduzir, só mudar, por exemplo, a gente tem uma fibra chamada boleira,
que é uma planta exclusiva da Mata Atlântica. Só que a fibra dela é curta, a fibra dela não é longa como as máquinas internacionais do eucalipto. Se a gente mudasse as fibras, a maquinário, e começasse a produzir boleiro, o impacto no meio ambiente seria muito menor. O petróleo não tem essa. O impacto que ele produz e degrada é imenso. E aí, só para lembrar, assim, só para concluir, foi feito um estudo agora pela Nature que comprovou que aonde é produzido, para vocês saberem, o que a floresta consome, ela produz de oxigênio, ela consome. Então a Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo, para quem não sabe, é o mar. E o mar está deixando de produzir o oxigênio para a gente viver. Por quê? Quem produz esse oxigênio são os fitoplânctons, viu, vereador? E esse oxiplástico aí, ele entra dentro da cadeia alimentar do fitoplâncton, aquele inimigozinho do Bob Esponja, aquele bonitinho, aquele é o fitoplâncton. E ele é que é o responsável pela produção de oxigênio, porque tem dentro dele um negócio chamado clorofila, cloroplasto. E aí ele faz a síntese e transforma o ar que a gente respira, né? Faz aquela coisa toda da fotossíntese. Então, o que a gente está aqui representando o vereador Renato Cinco, que é um vereador que se reconhece ecossocialista, revolucionário, é dizer basta de petróleo. A gente aqui tem uma posição muito clara contra a indústria do petróleo. A gente tem uma campanha nacional onde a gente faz parte, que é nenhum poço a mais de petróleo, entendeu? Então, assim, a gente não precisa mais furar poço de petróleo. O petróleo que tem no mundo dá para viver, dá para produzir o plástico para fazer coração artificial, não precisa de plástico, é no nosso cotidiano. Para a indústria farmacêutica, essas coisas, é super necessário, assim como o transgênico. Eu não sou contra o transgênico, eu sou contra o transgênico na minha comida, mas eu não sou contra o transgênico na indústria farmacêutica, na indústria que produz. Foi graças ao transgênico que a gente tem hoje insulina feita a partir de porco. Então, isso é muito importante. Eu sou um cientista, eu não sou burro. Agora, não dá para a gente apostar na destruição do planeta. E é isso que a gente agora precisa fazer aqui, nessa audiência, nesses espaços, é tentar salvar o pouco de planeta que a gente ainda tem. Porque a realidade, até 2030, e a gente vai estar vivo para ver, vai ser assustadora. Agradecer a participação do Pedro, convidar já a Rebeca Castro, por favor. Depois chamaremos a Fernanda, não estou conseguindo decifrar o sobrenome. Cubiaco. Depois será a próxima, Fernanda. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Rebeca Castro, sou bióloga marinha, faço doutorado. Conheço alguns aqui de outros encontros do microplástico lá na LERJ. E vou ser curta para falar aqui em relação à minha pesquisa. A gente trabalha com educação ambiental em relação a resíduo e também a investigação do microplástico no ambiente marinho. Então, para falar a questão do plástico em si, concordo dos benefícios todos dele. Ele é um material durável e a gente está com o celular, está com tudo aqui na mão de plástico, para isso, só que não pode ser uma coisa que eu use 10 segundos e vai ficar lá para todo sempre. A questão de ser flutuante, você está falando de um polímero, porque PVC, polímeros de altas densidades, eles afundam. Então, assim, a gente tem pesquisas que está relacionado ao polímero plástico, o tipo de polímero plástico, ele está relacionado ao comportamento do animal. E a questão do oxibiodegradável dá uma falsa sensação de ecologicamente correto. Só que o oxibiodegradável, na realidade, você coloca moléculas ali de oxigênio que, teoricamente, teriam que acelerar o processo de fragmentação dele. Só que, no entanto, ele não vai se degradar, ele não vai sumir. Ele vai se fragmentar. E para isso acontecer, ele tem que estar numa condição de pH, temperatura específica, num aterro sanitário. E é o que não ocorre na maioria das vezes. Então, quando você põe essa opção, você, na realidade, você não está fazendo ele desaparecer. Ele vai fragmentar e essa fragmentação vai gerar os microplásticos que vai, não só a questão de ficar lá pequenininho, ele vai ainda absorver todo o poluente do ambiente em si e concentrar nele. E aí tem vários e vários e vários. Se você digitar microplástico, se você digitar poluição marinha, poluição ambiental, vai ter inúmeros artigos falando sobre isso. O último agora recente foi sobre microplástico nas fezes das pessoas.
e não tem dúvidas que nós estamos consumindo isso. Então, a minha fala é: concordo com a questão da educação ambiental, porque além de ser cientista, tem que ter educação, porque o fato de você proibir e não educar vai fazer com que você use o copo descartável, sim, e aí, né, você troca alho por bugalho, mas a proibição, ela é também uma medida informativa, ela é uma medida educacional, porque minha sogra, que nunca falou nada comigo sobre plástico, né, ela nunca falou, não é da virtude dela, mas filha, você viu que proibiram plástico? É da sua área isso aí. E aí eu sempre saio para comer com ela nos restaurantes e eu nunca eu opto por não usar o plástico porque eu sei. E isso já entrou no meu coraçãozinho, na minha mente. Então não precisou de lei alguma. Eu já fazia isso anos antes. Mas ela, quando teve a lei, ela, não quero não, obrigada. E ela tomou no copo normal, porque ela não queria estar fora da lei. E essa lei, logo em seguida, ela foi implementada em Niterói. Eu lembro que saiu aqui no Rio, a gente ficou super feliz. Saiu depois em Niterói e aí a gente foi numa grande instituição lá no McDonald's e estava proibido. Entregaram pra gente e aí a gente tomou só com a tampinha. E aí mês depois, quando eu voltei lá, tava o plástico de canudo de novo. E aí eles colocaram uma placa no lugar que você puxa o canudo, tava lá. Seja consciente, não use, elimine. Aí eu, né, olhei pro lado e todas as mesas estavam usando o canudo. Porque se está disponível lá, eu vou pegar, né? É óbvio que eu vou pegar. E aí, eu sei também que quando nós optamos por papel, quando nós optamos por canudo de inox, sempre eles são mais caros, porque o plástico ele é maravilhoso, porque ele é barato. Então, eu sei que para o vendedor, para quem vai, para o comerciante que vai disponibilizar isso, fica muito pesado também arcar com a compra de um canudo de inox que é infinitamente mais caro. Então, assim, concordo, sei de todas as demandas de todos vocês, mas como pesquisadora, como bióloga marinha, como analisando a parte ambiental, o óxido biodegradável não é uma boa opção no momento para abrir, porque nos dá a falsa sensação de ecologicamente correto, e a proibição, ela foi muito curta, foi muito rápida, sim, para o tempo de adequação, mas ela foi incrivelmente impactante no sentido de educação ambiental. Então, essa é a minha fala. Agradecer muito a Rebeca, já convidar a Fernanda, só deixando bem claro que o óxido biodegradável já está retirado da legislação ambiental. Depois da Fernanda será o Horácio Magalhães, presidente da Sociedade Amigos de Copacabana. Boa tarde, gente. Eu queria só fazer uma pergunta rápida. Quem frequenta a praia aqui? Fim de semana vocês já se depararam com o estado da areia no verão? E o que vocês mais viram na areia no verão? Canudo. E? E? O que mais? Canudo. Durante os 2 últimos anos, a gente promoveu pelo menos 8 ações de limpeza de praia junto a grandes ONGs, a WWF, Instituto Mar Adentro. E o que eu e mais pelo menos 5.000 voluntários que foram às ações de limpeza de praia recolhemos foram canudos guimba de cigarro, canudo plástico, capa de canudo plástico, né, a embalagem dele, e tampinhas plásticas. Em fevereiro, durante 3 anos eu fui mobilizadora de uma ONG carioca chamada Movimento Lixo Zero. A gente entrou em pelo menos 150 estabelecimentos comerciais aqui na Zona Sul para implementar a coleta seletiva, porque é uma lei, grandes geradores fazerem coleta seletiva, no entanto, a gente não tem essa prática acontecendo. E aí essa recente lei, ela trouxe um parágrafo que chamou de novo as pessoas à obrigatoriedade dessa coleta seletiva interna nos grandes geradores de resíduos. E aí o que acontece? Através desse trabalho do Movimento Lixo Zero, o contato com os empresários que têm estabelecimentos comerciais hoje no Rio de Janeiro, em fevereiro a gente, junto com o movimento internacional, entrou na onda, na campanha de um dia sem canudo plástico. E pelo menos 20 empresários toparam fazer isso e desde fevereiro eles tiraram do uso o canudo plástico.
para esses estabelecimentos, a gente tem um trabalho efetivo de educação ambiental e os garçons, hoje, eles fazem essa conscientização. E ontem mesmo eu estive no Quadrute e o garçom me chamou: Fernanda, olha que legal. Num restaurante, num boteco na Rocinha, eu fui tomar uma caipirinha e perguntei: cadê o canudo? O cara falou: não, a gente tem uma lei aí que está proibindo o uso do canudo. Então, assim, não tem mais como voltar atrás. Isso é uma coisa que está acontecendo, é um canudo, gente. Esse canudo realmente a gente pode abrir mão de ter. Concordo que o plástico, ele tem muitos benefícios. Recentemente eu li um artigo de um CEO da Coca-Cola dizendo o quanto, em casos extremos, o plástico ele foi eficiente. Mas nesse caso do canudo plástico, ele não é eficiente. Ele realmente, a gente não tem mais como voltar atrás. Acredito que os canudos de inox, os canudos reutilizáveis, eles vão poder melhorar o preço. E a ideia é que todo mundo venha a ter produtos reutilizáveis e não mais descartáveis. Então, assim, e esse movimento está em curso. Foram 150 estabelecimentos comerciais. Eu falei com mais de 10 mil pessoas, corpo a corpo. E todo mundo está apto a abrir mão disso. Então, assim, para quem não vai à praia, não está enxergando o impacto que o canudo causa. E assim, coleta seletiva. Hoje a gente tem um problema num restaurante que a gente quer dar a destinação ambientalmente correta aos rachis. No pico, como é que o garçom vai escolher o buraco que ele vai fazer o descarte se ele nem faz a segregação da matéria-prima esclável internamente? Então, assim, não vai rolar. Na praia, a gente eu soube a Conlurb recentemente teve uma perda de 400 containers, né? Porque foram roubados. Hoje a gente está com pouco coletor na praia para fazer descarte. E o canudo plástico, gente, jogou ali, bateu com o vento na hora de dispensar. Enfim, a logística é complicada e é fácil dele ficar perdido no meio ambiente. Então é uma coisa assim que realmente, né? E o óxido não rola. Obrigada. Nada, Fernando. Chamar o senhor Horácio Magalhães, presidente da Sociedade de Amigos de Copacabana, por favor. Depois, após o Horácio, o José Roberto Godoy, não sei se... Vereador, parabéns pela iniciativa, por ter promovido esse debate. Eu acho que a falha do outro projeto foi não ter proporcionado esse debate. Eu recebi um e-mail, por exemplo, do Meu Rio, e falei da necessidade de haver um debate mais amplo para discutir todos os aspectos que envolvem essa questão. Queria deixar muito bem claro que, sem dúvida nenhuma, somos totalmente defensores. A questão da praia foi muito bem colocada aqui, pela minha atenção, é verdade, sou frequentador da praia, isso é verdade. Mas não é simplesmente somente proibir por proibir, porque há outros aspectos a serem tratados. O bairro de Copacabana, por exemplo, tem uma população, a 30% da sua população tem acima de 60 anos. O que eu recebi de demandas de idosos que, para poder fazer a sua alimentação, em virtude dos seus problemas de saúde, que hoje não encontram, e eu me coloco nisso, minha mãe, 92 anos, ela depende de canudo para poder se alimentar, para poder chegar e tomar sua água. E hoje a gente pena para poder achar um canudo de papel. Minha mãe precisa tomar medicação, se não tomar, morre. 92 anos. Simplesmente proibiram, muito bem. E agora o que se faz com o doente? Ela esteve internada no São Lucas na semana passada. No hospital também não estão dando mais os canudos, já entrou na lei. E aí uma dificuldade para tomar a medicação. Teve que tomar intravenosa, porque não podia tomar via oral, por causa da dificuldade de deglutição que ela tem. Esse assunto, esse aspecto do problema passou ao lar. O que faz com essas pessoas? Sinto muito, essa parcela da população ficou esquecida. Tem de metal que pode durar a vida toda. Verdade. Olha só, eu não interrompi a fala de ninguém. Exatamente. Eu acho que é importante. Quem quiser fazer uso da palavra vai poder fazer, só pedir que tenha compreensão. Eu estou só colocando um papel, eu estou só colocando aqui a questão
do metal, aí vamos discutir a questão da higienização disso, como é que ela é feita. Ela é feita de forma adequada, porque senão nós vamos ter um problema também de vigilância sanitária, que aí, se não for feita a sua higiene adequada, na verdade vai ser um propagador de doenças, etc., da multiplicador. Né? O estabelecimento lá que fornece o de metal, ele faz a devida higiene para depois fornecer para um próximo cliente, para ele poder chegar e tomar, ou ele vai vir uma pessoa com tuberculose, ou lá com alguma doença infecto contagiosa, qualquer tipo, tem um resfriado, uma gripe, aí depois ele faz uma higiene à lavantê, e aí fornece para o outro, que aí passa a gripe para o outro. Então, é aquilo que eu falei, o problema não é tão simples. Então, me parece que faltou ocorrer exatamente esse debate que está acontecendo. Frequento a praia. Eu vi, por exemplo, lá na praia de Copacabana, nós temos mais de 200 barraqueiros. Não vou discutir aquela questão do aspecto econômico, que é mais caro, mais barato, esse é um aspecto que já foi abordado aqui. Mas, por exemplo, todos os barraqueiros chegaram a proibir o canudo e botaram o copo de plástico. Então, agora, o que nós estamos vendo é um aumento do copo de plástico. Porque na praia, né, como é que a pessoa vai tomar, né, copo de vidro na praia não pode, né, por causa da questão até de risco, de segurança e tal. Então, aumentou a utilização do copo de plástico. Aí, ou seja, para resolver um aspecto do problema, nós estamos recrudescendo um outro aspecto do problema, que é o aumento da utilização do copo de plástico. E aí, como é que se faz? Aí me parece, olhando assim, grosso modo, falaram aqui a questão da praia, nós trocamos o 6 por meia dúzia. Nós trocamos 6 por meia dúzia. Nos estabelecimentos comerciais, eu perguntei a alguns gerentes de estabelecimentos comerciais ali de Copacabana, tem aqueles que estão assim, eu estou usando um copo de vidro, mas eu estou gastando muito mais água, ou seja, o consumo da água vai aumentar. Aí a água é um bem finito, é uma questão também ambiental a se observar. Então, estou mostrando que o problema não é tão simples somente proibir ou permitir. A questão tem que ser discutida com a devida profundidade, analisar todos esses aspectos que envolvem essa questão, porque senão vai acontecer, como já aconteceu em outros projetos de lei que foram propostos nessa casa, que é a famosa história de tirar o sofá da sala, né, para proibir o casal de namorados de namorar na sala. Eu acho que não é assim, a coisa tem que ser discutida com a devida profundidade. Então, encerro minha fala, vereador, parabenizando a você, colocando essa problemática aí, entendeu? Porque faltou, na aprovação daquele primeiro projeto, faltou um debate mais profundo, ouvindo toda a sociedade, todos esses aspectos aqui, não simplesmente proibir por proibir, né? Ficamos com o problema da guimba de cigarro. Eu já ouvi várias vezes, tá aqui, conheço, já estivemos com ele lá, que hoje um grande problema da Colube de recolher lixo na praia é a guimba de cigarro. Bom, então vamos proibir então que fume na praia. É uma questão a ser observada. Outro problema também é os copos de plástico. Então vamos proibir os copos de plástico na praia. Então, hoje um grande problema também, coco, os cocos. Chegou-se até se cogitar proibir venda de coco na praia. Mas que absurdo, vai vender coco na praia, não sei o que e tal. Aí se permitiu. Hoje é um problema, o coco não é reciclado. A Colube não sabe o que faz hoje com os cocos, não é verdade? Então, é um problema de meio ambiente. Então, na verdade, a gente está só enfocando um aspecto do problema, quando na verdade deveria se aprofundar mais nessas questões. E não tratar ela de uma forma assim, muito superficial, como ela vem tratada. Nesse aspecto, eu encerro, portanto, vereador, eu acho que é salutar essa audiência aqui, para que a gente possa tratar o problema com a devida profundidade, para que a gente possa observar todos esses aspectos que envolvem a questão. Muito obrigado. Obrigado, Horácio. Você levantou um ponto que veio muitas pessoas aqui nos procurando, ainda mais entidades de pessoas com deficiência, que estão com essa preocupação de não ter do canudo de papel não ser retrátil. Então é um aspecto interessante você ter levantado a questão da sua mãe, mas só para ressaltar isso também. Antes de chamar o José Roberto, estou só passando a palavra para a Aline, que ela quis fazer um comentário. A Aline trabalha na Secretaria de Vigilância Sanitária, é coordenadora de lá, e queria ressaltar um ponto aqui que talvez tenha sido equivocado, né? Obrigado. Alô? Boa tarde a todos. Eu sou a Aline Borges, conforme foi dito, né? Sou coordenadora da vigilância na área de alimentos. Foi falada a questão de canudo inox, né? Mas de vidro, que a gente, na verdade, não permite a utilização dele para os estabelecimentos, né? Porque justamente a questão da higienização, que fica muito complicada, né, para fazer pelo estabelecimento. Mas nada proíbe que cada um compre o seu canudo e utilize. Então, na verdade, é essa a questão.
então. Tá? Bom, Obrigado, Aline. Obrigado. José Roberto Godoy, empresário da Mazel Indústria. Depois tem escrito aqui o Milton Faria. Chegou, estou vendo a nossa representante dos quiosqueiros, dos quiosques, das barraqueiras. Obrigado pela presença. Milton, depois será o Milton Faria, tá? Um economista, cidadão. Por favor. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Meu nome é José Roberto, eu sou sócio da única fábrica de canudo da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, quem foi mais impactado fui eu mesmo. Bom, minha situação atual é que eu já mandei 80 funcionários embora. Restam ainda alguns 25 lá que eu estou aguardando o resultado do que estamos debatendo aqui. Queria levantar algumas questões que já foram colocadas aqui, mas a tartaruga que foi encontrada, que todo mundo já viu o vídeo, não sei se vocês sabem, foi encontrada na Costa Rica. Eu não sei se já foram encontradas outras tartarugas com o canudo no nariz, mas eu tenho certeza que as redes de pesca matam muito mais do que qualquer plástico que tenha por aí. O que a gente estava falando aqui. Não há uma fiscalização hoje em torno do canudo de papel. Hoje, se não 100%, 99% deles vem da China, ou seja, nós desempregamos aqui na cidade do Rio para contratar chineses para fabricar o nosso canudinho. Não há a fabricação para atender toda a demanda por um simples fato de que não foi dado nenhum tipo de prazo. O prazo foi de 45 dias, se não me engano, que foi estendido para 2 meses, alguma coisa do tipo. Uma máquina, para você encomendar uma máquina para começar a fabricar, leva aí 6 meses. Ou seja, inviável. A não ser que eu tivesse uma informação privilegiada com relação a isso. Um canudo pesa 1/3 de 1 grama, um canudo de papel pesa 2 gramas. Então a gente já consegue fazer um comparativo de quantas árvores precisam ser derrubadas para suprir a demanda substituindo esses canudos de plástico por um de papel. Eu fui sondado pelo Habib's se eu iria começar a fabricar os canudos de papel e tudo mais, e foi passada uma expectativa que eles gastavam R$15 mil em canudo de plástico. E convertendo isso em canudo de papel, eles passariam a gastar R$300 mil, só para ter uma ideia. Isso, como o representante do Sindicato dos Bares falou, para empresas que estão em meio a uma crise financeira gigante, você substituir um gasto de 15 mil por um de 300 mil, a gente já sabe que é inviável. Resultado, todo mundo, ou a maioria, substituiu o canudo de plástico por copo de plástico, por colherzinha no milkshake. Vocês podem andar nos shoppings e testemunharem isso. Quer dizer, um canudo que pesa 1/3 de 1 grama foi substituído por um produto que pesa 5 gramas. Será que foi a atitude correta? Nós estamos aí vendo no noticiário que a moda do momento é o pegador de pipoca de plástico. Nós vamos ter que criar lei, então, para todos os itens de plástico 1 a 1. Quantas leis vão ser necessárias para criar? Eu acho que a solução parte aqui de realmente mudar a cultura do que a gente faz com os nossos resíduos. A proposta do coletor de canudo, coletor de tampinha, eu acredito ser uma solução viável, principalmente porque hoje todos os shoppings, ou se não todos os que eu já frequentei, tem uma coleta separada do resíduo reciclável do resíduo orgânico. Então não acho que seria nenhum mistério aplicar isso na prática. E eu queria levantar uma outra questão, que o canudo do todinho, do suquinho, das embalagens Tetra Pak não foram contemplados nessa lei. Ele continua sendo permitido. Só foi proibido nos bares e lanchonetes. E o todinho, esses suquinhos são feitos na embalagem Tetra Pak, que os ambientalistas podem vir aqui e explicar pra gente que elas são impossíveis de serem recicladas. E ninguém está combatendo as embalagens Tetra Pak, que o volume é infinitamente maior do que o plástico do canudo. E, para finalizar, o impacto da plantação de monocultura de eucalipto, os gases do efeito estufa, que a gente estava levantando aqui,
são infinitamente maiores do que na produção de plástico, e além de provocarem desertificação do solo, todo mundo sabe disso. O senhor pode vir aqui esclarecer pra gente, é mentira o que eu estou falando? No clareamento do papel são utilizados diversos produtos químicos, cancerígenos inclusive, para blanquear o papel. Gente, só para concluir. E para finalizar, o canudo de papel, primeiramente, ele vem com uma película fina de plástico no interior dele, para ele se tornar impermeável, senão ele não duraria, e o que impossibilita totalmente a reciclagem do canudo de papel. É verdade ou mentira, senhor? Mentira, cera vegetal. É cera vegetal, isso é inimigo. Gente, por favor, vamos esperar ele concluir. Não, eu queria concluir dessa forma. Na verdade, o fato de criar uma lei na base da canetada, sem pensar em todo o impacto que aquilo causou, hoje eu tenho certeza que aumentou o consumo em quilos ou toneladas de plástico por mês. Temos aqui representantes da Braskem que tem uma noção sobre esse aspecto, que com certeza aumentou. Hoje eu fui parar na MPM, comprei uma Coca-Cola, gostei um canudo de plástico, não, tem copo. Toma aqui, me deu 4 copos. Aquele copo vem agarrado, me deu 4 copos. Vamos acabar com o copo. Te agradeço. Mas a gente quer acabar com o copo. E para finalizar, eu gostaria só de levantar um aspecto interessante, que é a indignação seletiva por parte da mídia. Exemplo, o canudo toda semana está na matéria do Globo, nas matérias todas lá, e dia desses veio uma manchete no jornal o Globo exaltando que a Coca-Cola, a Pepsi, a Danone estão criando um plástico biodegradável e aplaudindo isso. E quando a gente fala em soluções de reciclagem e de plásticos biodegradáveis, a gente é metralhado sem direito à defesa. Essa é a minha posição. Te agradeço. Obrigado, pessoal. Te agradeço, senhor Roberto. O senhor Milton Faria desistiu de falar. Eu vou passar a fala para os vereadores, mas antes só pedir licença, a subsecretária de Vigilância queria fazer uma ponderação e eu queria esclarecer 2 pontos. Primeiro, esse projeto de lei que tramita na casa não volta com canudo de plástico, tá, gente? Não é isso que está escrito nele. Hoje ele deixa em aberto um leque para a Vigilância Sanitária, para a Conlurb, para a Secretaria de Meio Ambiente, após na hora da regulamentação, decidir entre os materiais, que podem ser de papel, material reciclável e material biodegradável, com exceção, e aí eu tenho aqui, depois posso fornecer a cópia da emenda que nós colocamos, até depois da conversa com o jornalista e ambientalista André Trigueiro, retirando o óxido biodegradável dessa questão. Então, só para deixar esses 2 pontos aí bem claros, não há a volta do canudo de plástico nesse projeto de lei e não há também o material óxido biodegradável. Então, vou passar a palavra para a subsecretária, por favor, Márcia. Boa tarde a todos. Novamente, eu só quero chamar a atenção que nesse projeto de lei 981, que nós estamos aqui discutindo, no artigo 1º, ele estabelece o uso exclusivo de material biodegradável, mas sem citar a exclusão de plásticos. Então, isso aí chama atenção, por isso que estamos aqui discutindo. Falando novamente em nome da saúde pública, o material plástico biodegradável, ele em seu nível mais baixo, ele ainda mantém na sua composição micropartículas. Lembrar que no final da cadeia alimentar, nós estamos ingerindo esse plástico. E esse micropoluente, nos tecidos humanos, eles podem levar o aparecimento de diversos problemas relacionados à intoxicação, a disfunções hormonais, imunológicas, neurológicas e reprodutivas. Então, para o nosso contexto, hoje, nós entendemos que ainda a Lei 6384 é que a melhor atende à saúde pública. Tá? Então, eu queria deixar isso claro, essa é a nossa percepção médica na área de saúde pública, e deixando claro para todos aqui. Já debatemos isso
com diversos setores aqui, seja o setor varejista, seja o setor industrial, e colocamos também nosso entendimento da lei. Entendemos que isso não faz parte dessa lei, ela não contempla o esforço global de reduzir os índices de poluição ambiental também. Tá bom? É isso que eu queria deixar. Participação subsecretária. Estou recebendo um pedido da representante dos barraqueiros, não sei se os vereadores se importam dela falar antes. Convidar aqui na frente. Bem tumultuada ali a passagem. Por favor. Acho que o microfone está... Oi. Boa tarde, Rinaldo. Boa tarde, Tiago. E a todos os senhores representantes aqui. Então, eu sou do Sindicato da Praia do Estado do Rio de Janeiro e estou representando a classe, Zona Sul, Recreio, Barra da Tijuca, Pedra de Guaratiba, e os companheiros que estão ali fora. Então, o que eu queria expressar aqui é o impacto que causou essa novidade da questão canudo na praia. Porque quando se criou a lei, não foi consultado ou sequer colocado as pessoas que estão envolvidas diretamente com esse novo produto, que nós utilizamos isso assim muito na praia. Então, quando se criou a questão do canudo de papel, se criou também o oportunismo na praia, como entre outros comércios da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque isso tornou um valor muito superfaturado. Hoje em dia, nós temos na praia pessoas que estão vendendo canudo, cada um a 40 centavos. Então, isso financeiramente, isso é um impacto muito grande para esses trabalhadores que hoje, quando ele vende um coco a R$4, nós estamos deixando ali 40 centavos. Está me entendendo? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em criar uma lei, tem que se pensar também o que ele vai causar para o consumidor final. E nós somos o consumidor final. Então, quando você vai criar a lei, tudo bem, criou a lei, a gente é a favor do meio ambiente, sim, queremos tratar do meio ambiente, sim. Tenho certeza que isso é um ganho muito grande para a nossa questão de sobrevivência. Porque na medida que o meio ambiente está saudável, torna as pessoas também saudáveis. Mas tem que se pensar também na demanda, se vai atender a demanda. Porque se você não atende a demanda, o que adianta se criar uma lei para um produto, os canudos, se não tem a demanda para atender a todos? Essa que é a questão que tem que ser discutida. Senta, discute antes, vem cá, quantos fabricantes nós vamos ter? Essas pessoas vão ter acesso diretamente com esse produto? Ou nós vamos virar, como é que eu posso dizer, uma linha de enriquecimento para o oportunismo na praia? Ou seja, nós estamos passando uma fase dificílima, onde nós estamos com a questão do turismo super balançado pela violência, pela falta de trabalho, pela falta de... Enfim, uma série de situações. Então, nós estamos sofrendo um impacto na região, na questão turística muito grande. Aí, de repente, você se depara com um canudo a 40 centavos. Aí o cara vira para você, olha, você só eu vendo. Eu sou o único que tenho condições de repassar para vocês. Aí você diz assim, ou eu compro ou eu sofro uma multa de R$1.200. Aí eu te pergunto, qual é o barraqueiro que está hoje em condições de pagar uma multa de R$1.200? Aí o que aconteceu? Nós caímos na mão do quê? Do oportunismo. E nós não temos saída. Ou a gente compra, tipo um tiro. Opa, botou a arma na tua cabeça. Ou tu compra, tu me paga R$1.200. E aí? O que é que tu faz? Tu deixa de levar o teu faturamento que seja o mínimo possível para casa, porque você tem que enriquecer a indústria do canudo de papel. Mas ele não deu condições para gente. Ele não me consultou, ele não consultou meus colegas,
Ele não consultou os comércios em geral, simplesmente ele disse assim, eu crio, a bancada vota e eu ganho com isso, porque você é único, só eu tenho. Então, quando só um tem, ou é para todos, ou não vale. É direitos iguais. Concorda comigo? Então, quer dizer, essa é a minha questão. Então, quer dizer, se você não criar um planejamento para que você possa estar trazendo esse produto de forma legal, mas que todos tenham acesso, de que vale essa lei? Concorda comigo, companheiros? Muito obrigada. Só isso que eu tenho a colocar. Passar a palavra, agradecer a participação da Quitéria, representando aqui o Sindicato dos Barraqueiros. Passar a palavra para o vereador Leandro Lira. Boa tarde. Está funcionando aqui? Está me escutando? Está funcionando. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença nessa tarde. O debate realmente foi muito proveitoso. A gente pôde ver diversos pontos de vista aqui, diversos posicionamentos. Acho que uma coisa que é comum de todos que estão aqui é que todo mundo aqui tem uma preocupação com o meio ambiente, todo mundo aqui tem uma preocupação, de fato, com o legado que a gente vai deixar para gerações futuras. Agora, infelizmente, quando a gente para debater essa questão, uma coisa que eu particularmente sinto falta, e foi o motivo pelo qual eu fui o voto contrário, que teve o PL quando ele inicialmente foi aprovado, é que a gente carece muito de uma análise mais minuciosa dos efeitos que a gente vai ter. O senhor, quando estava aqui, colocou muito bem que o objetivo, sendo o objetivo preservar o meio ambiente e não apenas acabar-se com os canudos, você tem que ver qual é o efeito que você gera acabando com os canudos. Não é simplesmente proibir por proibir. É proibir porque, com isso, se é o mesmo efeito sobre o meio ambiente que seja positivo. E aí, um dos questionamentos que surgem de imediato para mim, foi um dos principais motivos que basearam meu voto, foi que, invariavelmente, quando você retira a possibilidade da utilização do canudo, você não estima a necessidade dele. O canudo serve para algo, no caso para consumo de bebida, por exemplo. E aí você automaticamente pode ter um efeito de substituição. E em tendo um efeito de substituição, por exemplo, por um copo, a quantidade de plástico colocada em circulação no meio ambiente pode inclusive aumentar após a proibição. E não só pode, como eu acredito que aumentou. Pela quantidade de plástico que você tem em um copo, mesmo que você troque a cada 5 canudos, você troca por um copo, ainda assim você vai ter mais plástico sendo jogado no meio ambiente do que com canudo. E aí a questão que a gente passa a olhar é realmente qual é o efeito que a gente quer alcançar com a legislação. Porque eu também, por exemplo, me preocupo com a questão da limpeza nas praias do município. E aí, tudo bem, proibimos os canudos plásticos. Mas agora o canudo plástico que deixou de ser jogado na areia da praia foi trocado por um canudo de papel. O canudo plástico que estava jogado na areia da praia foi trocado por um copo plástico. E aí não só a quantidade de plástico, mas a própria característica do lixo, porque isso é uma coisa que tem que ser dito também. E era isso que eu esperava. E assim, eu vi algumas pessoas aqui tentando trazer esse debate à tona, que eu acho que é um debate importante, e eu acho que é o foco que deve ter essa questão aqui, que é justamente o seguinte: o plástico, ele tem uma característica que é a durabilidade e a possibilidade de reciclagem e reutilização. Foi dado aqui um exemplo, por exemplo, do canudo plástico que é utilizado para fazer uma liga posteriormente. Então mesmo que é reciclado para fazer um copo, um novo canudo. E aí a questão toda passaria a ser o seguinte: caso nós conseguíssemos aumentar os patamares de reciclagem no município, o efeito final sobre o meio ambiente seria, acredito eu, muito mais positivo. Eu digo isso porque, imagine o seguinte: imagine que nessa sala, todos nós aqui façamos uso de canudo. Todo mundo faz uso de canudo, a gente não recicla nada. Então, assim, por semana a gente tem 100 canudos jogados na natureza. E aí, de fato, todo mundo sai perdendo. Cada semana, 100 novos canudos despejados na natureza.
O plástico, por outro lado, ele oferece a possibilidade desses 100 canudos, caso sejam adequadamente destinados, coletados, tratados e reciclados, serem novamente utilizados. E aí a quantidade de matéria-prima que você utiliza é a mesma, para justamente conseguir atender todas as necessidades da população, seja de consumo de bebida, seja nas questões de saúde. Eu fui colocado uma coisa importante aqui nos hospitais, por exemplo, isso é uma realidade nos hospitais. Eu já tive reclamação direta de pessoas que realmente têm dificuldade, ainda mais população idosa. Então o foco do debate, a meu ver, deveria estar concentrando muito mais na questão de reciclagem e destinação apropriada dos resíduos de plástico do que propriamente dito na extinção da utilização do plástico. Porque é inegável que existem sim benefícios da utilização. E se a gente for tratar de malefícios, existem malefícios no plástico, existem malefícios no papel também. Se existe malefício, por exemplo, quando você importa um produto que você não sabe qual foi o processo utilizado na produção, quais foram os elementos químicos utilizados. Se você pode ter, por exemplo, no consumo de eu, particularmente, quando tomo uma bebida num canudo de papel, não sei se quantas pessoas que tiveram essa experiência, você tem uma impressão de que não é uma coisa muito higiênica, vamos dizer assim. Então você tem essas dificuldades inerentes a essa discussão, que eu acredito que passaram um pouco ao largo, e eu acho que a gente precisa cada vez mais, porque senão a gente entra naquela sanha de que proíbe o canudo plástico. Aí fala assim, não, a gente trocou pelo copo plástico, então vamos proibir o copo plástico. É isso aí. E aí tudo bem, vamos proibir o copo plástico. Aí vai fazer o quê? Vai colocar copo de vidro. Mas copo de vidro não serve para todas as aplicações do copo plástico. Ou na praia vai colocar o copo de vidro também. Não vai. Aí vai falar assim, não, aí cada um compra o seu próprio copo. Quem é aqui que tem um próprio... Vamos fazer uma pesquisa aqui rápida. Quem é que tem o seu próprio canudo? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, aqui neste recinto, onde as pessoas mais engajadas, propriamente ditas, com a questão ambiental, nós temos 5 pessoas que dispõem do seu próprio canudo. E aqui não é uma crítica, eu acho que essa é a direção também, acredito que essa é a direção. Acho que esse tipo de educação ambiental, e é aí que a gente deveria estar enviesando esforços, evitando esforços, porque quando eu vejo, por exemplo, uma iniciativa desse tipo aqui, recicle os seus canudos, para a gente discutir, por exemplo, como levar isso para as escolas municipais. Como que a gente faz, por exemplo, uma mudança de postura, começando, por exemplo, pelo poder público. O poder público tem que dar exemplo perante a sociedade. E aí, começando pelo poder público, por exemplo, com este tipo de iniciativa, a gente pode ensejar uma mudança de mentalidade que pode, sim, lá na frente, daqui a alguns anos, fazer com que as pessoas se conscientizem e falem, de fato, eu vou ter o meu canudo. Mas o que a gente não pode, às vezes... Por exemplo, eu acredito que, na Noruega, por exemplo, as pessoas acreditam que realmente, se começarem uma campanha enorme, boa parte da população vai fazer. Francamente, hoje, no Rio de Janeiro, o pessoal carioca, rapaz, o carioca está desempregado. O carioca está com dificuldade, realmente. Vai comprar mesmo um canudo de inox para higienizar o canudo, cada vez vai levar no bolso, não vai fazer. O que vai fazer? Vai trocar pelo copo de plástico. Então, não, a gente vai trocar o canudo de plástico pelo canudo de papel. O canudo de papel é mais caro que o copo plástico. Aí o barraqueiro, cadê a senhora? A senhora Quitéria, que tem toda a razão em vir falar, porque assim, como eu falei, os pontos positivos, me faltaram os dados. Porque eu entendo o objetivo é ajudar o meio ambiente. O meio, acabar com o canudo. Mas você de fato está tendo o efeito que você quer, porque conseguiu acabar com o canudo. Qual é o efeito que a gente está tendo? Aumento de plástico. Aumento do despejo de canudo que ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Prejudicando, por exemplo, os empregos na cidade, prejudicando, por exemplo, os barraqueiros. Esse efeito eu estou vendo. Agora, e o efeito positivo, cadê? Conseguiram mensurar? Me mostraram realmente que a gente está tendo menos plástico sendo jogado no meio ambiente? Mostraram realmente que a gente vai conseguir fazer um canudo mais barato que um copo? Porque se não conseguir fazer o canudo mais barato que o copo, trocou pelo copo. Eu, particularmente, não encontrei ainda um canudo de papel mais barato que um copo de plástico. Particularmente, não encontrei. Então, assim, o meu esforço aqui, particularmente, vai ser justamente para tentar pensar em alguma forma engenhosa, a gente conseguir avançar na reciclagem. Porque, como eu falei, se a gente conseguir aumentar os níveis de reciclagem plástico na cidade, a gente vai ter um efeito muito mais duradouro e eficiente.
sair na base da canetada proibindo. Além de gerar emprego. Além de gerar emprego, e proíbe, e eu repito, proíbe sem saber o que vai acontecer lá na frente. Proíbe para aumentar o número de copo plástico lá na frente, seja na praia, seja em qualquer lugar, importar canudo de chinês, fechar a empresa aqui no município e prejudicar barraqueiro. Vai falir as empresas nacionais. Isso que eu estou vendo. Entendeu? Assim, então esse é um ponto que eu queria frisar novamente. São duas questões que eu vi aqui. E, bom, a primeira delas é parabenizar realmente as iniciativas que olham para a reciclagem, porque eu acho que esse é o foco do debate, realmente, que eu particularmente consigo mensurar o resultado. Eu entendo quem defenda o fim do canudo plástico, mas a minha dificuldade em defender esse lado é que eu não enxergo como que eu meço o resultado final. Se realmente está sendo positivo ou negativo. Porque proibir por proibir, a gente proíbe. Proibiram. Mas o que a gente precisa mesmo é avançar com a reciclagem, porque aí sim a gente usa uma boa qualidade do plástico. Porque o plástico tem lado negativo, tem lado negativo, tem lado positivo. Qual é? Pode ser reciclado, é durável e pode ser reempregado, reutilizado. Diferente do papel, por exemplo, que como lado negativo tem que o papel reciclado não tem a mesma qualidade do papel vindo de celulose primária. E quando você tem, por exemplo, com papel, você tem as questões envolvendo árvores, desmatamento, todas as questões foram colocadas aqui. Então, uma das questões é essa, e a segunda questão é que a gente tem que avançar realmente na aferição dos efeitos que a gente realmente consegue com as políticas públicas no país. Porque o que não falta aqui, infelizmente, é a ideia genial que daria certo no mundo da Lua, mas que aqui, quando a gente coloca o pé no chão, tem a melhor das intenções possível, mas no final, por vezes, acaba dando errado. Muito obrigado. Agradecer ao vereador Pereira. Antes de passar a palavra ao presidente da Conlua, tem mais um escrito aqui, como tem um tempozinho hábil para a gente fazer encerrar a sessão, chamar o Henrique Santos, da Gráfica Jovem. Henrique, se você permitir só... Eu queria também, só para concluir, eu queria parabenizar o vereador Thiago Carribeiro pela iniciativa do projeto, que realmente vai na direção certa, eu acredito. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, mesa. Parabéns aí pela lei aprovada. Nos últimos meses eu estive fora do país. Proposta. E assim, muito longe, em outros países estavam falando sobre ele. Eu trabalho na indústria gráfica desde criança. A indústria gráfica está pronta, atenta ao que vai ser decidido para a gente tomar as devidas iniciativas para começar a produção dentro do Brasil. Eu tive há pouco tempo na China, estive no Vietnã, estudando os equipamentos, as matérias-primas necessárias, como que é feita a produção. O papel que é utilizado hoje é de fibra de bambu, não é plastificado, ele tem uma cera vegetal. O custo hoje, produzido no Brasil com todos os impostos pagos, seria 4 centavos cada canudo. E nós estamos atentos às decisões para a gente saber se a gente vai dar mais um passo ou não. Eu fiquei 3 meses estudando isso na China, depois fui para o Vietnã, fiquei um bom tempo também. Acredito que quando esse produto estiver no mercado em grande escala e no Brasil todo, pode chegar perto de 1 centavo cada canudo. Eu estou representando aqui as indústrias gráficas, e essa crise bateu muito forte na gente. Se bateu no ramo de alimentação, que imagina na gráfica, né? Quem que vai fazer um cartão de visita numa crise dessa? E nós estamos atentos e esperando essa oportunidade para começar a produção. Obrigado. Agradecer, Henrique. Passar a palavra ao presidente da Conlua, que está aqui, por favor. Senhores, o que acontece? Todas essas discussões, são bastante importantes para nós encontrarmos
o melhor caminho para a sociedade. Agora eu queria fazer um complemento da minha colocação no início com relação à geração de resíduos e enfatizar que lixo não existe. Lixo nós, humanos, é que produzimos, geramos. Lixo não existe na natureza. Em 2014, alguém falou aqui, acho que o nobre vereador lá na ponta, falou da Dinamarca. Em 2014 eu estive na Dinamarca para verificar o patamar de avanço daquele país com relação a tratamento de resíduos sólidos em toda a sua escala, desde da sua geração até a sua destinação final. Em 2014, no seminário lá em Copenhague, nós, brasileiros, tínhamos uma enorme vontade de conhecer tudo que diz respeito ao tratamento de resíduos sólidos, inclusive aterro sanitário, até porque nós tínhamos recentemente implantado o aterro de Seropédica, o aterro sanitário de Seropédica, que é onde o município do Rio de Janeiro trata a maior parte dos resíduos gerados na nossa cidade. A gente deve lembrar que a cidade do Rio de Janeiro gera por dia 10.000 toneladas de resíduos por dia. Isso tem que ser manejado e disposto adequadamente. Pois bem, em Copenhague, eles não quiseram nos mostrar aterro sanitário. Por quê? Porque para eles, ter aterro sanitário é uma vergonha. É uma vergonha. Eles praticam hoje a política de não se gerar resíduo. E o que for gerado ser 100% retornado à cadeia produtiva. Então, todas as iniciativas que nós fizermos enquanto sociedade para reduzir resíduos, nós estaremos evoluindo. Tudo que nós pudermos fazer para reduzir resíduos, nós estaremos evoluindo. Se não pudermos reduzir, pelo menos praticar, utilizar resíduos que possam, materiais que possam ser retornados à cadeia produtiva e em benefício da sociedade. Então, numa cidade onde diariamente se produz 10.000 toneladas de resíduos, todas as iniciativas que houverem no sentido de se reduzir são mais importantes. O fato da gente estar aqui falando sobre canudo, seja ele de plástico, de papel, de alumínio, é extremamente difícil para se tratar. É extremamente difícil para se manejar. Para vocês terem ideia, a granulometria de uma malha, daquelas máquinas que a gente tem nas nossas praias, ela não consegue operar e atender a demanda de canudos. Por quê? Porque se você fecha muito a malha para retirar o canudo da areia, você acaba transportando muita areia. Você tira a areia da praia. Então, essa malha, ela acaba retirando, fazendo o revolvimento da areia, oxigenando a areia, retirando os resíduos maiores, mas o canudo, em geral, fica na areia. Será que ele de plástico é a melhor solução para nós? Será que ele de papel é a melhor solução para nós? Será que ele de vidro é a melhor solução para nós? Será que ele de metal? Eu posso garantir a vocês que hoje o mundo moderno procura justamente eliminar resíduos e não buscar alternativas de resíduos.
nós temos que começar a pensar com responsabilidade nisso, como eu disse. Nós temos que preparar o mundo para as próximas gerações. Nós temos essa responsabilidade. E uma das bandeiras que nós devemos defender é a não geração de resíduos. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Quero muito agradecer ao presidente. Não sei se alguém mais gostaria. Alguém mais se quer? Por favor. Só pedir para que seja muito breve, porque eu tenho sessão agora às 16 horas, não só eu, mas os demais colegas, a gente não pode se ausentar. Só se identifica, por favor, porque... Eu sou o Marcelo. Tá ouvindo? Nome sobre Sou Marcelo Azen, presidente do Simperj, e eu gostaria de propor uma lei. Já que eu não diria tratar basicamente só de canudo, mas nesse momento o canudo. Por que nós não fazemos uma lei obrigando os estabelecimentos a terem, inclusive os quiosqueiros, um lugar onde colocar o canudo na volta do copo da praia? Aí isso aqui já teria dentro disso daqui um saco plástico. Na hora que a Conlurb passa para pegar coco, tal coisa, já recebe um saquinho com o canudo aqui dentro. Não é muito melhor para você mandar para a cooperativa e reciclar? Então, o que vocês acham disso daí? Uma lei, sim, para a gente já ir em direção à coleta seletiva. Basicamente isso. Eu isso. penso numa lei também para obrigar o cidadão a colocar, porque não adianta você querer imputar. Se o senhor quiser fazer. Eu quero falar, por favor, João Maneirinho. Por favor. Ó, João, muito rápido mesmo, porque nós estamos já com o horário esgotado, senão não vamos acabar se ausentando da sessão. Mas fica à vontade, fica à vontade. Alô. Meu nome é João Maneirinhas, eu sou da Coop Quiosque, cooperativa dos quiosques da Orla Varística do Rio de Janeiro. Corroborando aqui com tudo que foi falado, principalmente em relação à atividade de meio, só se pensa em obrigar a quem, óbvio, vamos cumprir a lei, mas não tem o resultado prático, porque o problema é o cidadão, é a educação do cidadão. O dia que o governo começar a investir em educar o cidadão, nós vamos resolver todos os problemas. Enquanto a gente começar a ter propaganda, gastar dinheiro de publicidade com o que realmente interessa, que é educar o cidadão com relação à preservação do meio ambiente, a gente não precisa de mais nenhuma lei. Nós estamos sempre sacrificando as pessoas que não podem se defender, certo? É lei contra canudo, é isso, e só quem é multado é a atividade meia, só nós pagamos a conta. Pedi para ele concluir. Tá certo? Então está começando a pensar o seguinte: quem é que polui? Quem polui é o indivíduo. É o indivíduo que polui. Então vamos atacar o indivíduo e educá-lo para não poluir. Porque todo o resto, desculpe, é falácia. Não resolve. Não resolve. Você vai no mercado, está cheio de canudo de plástico para vender. Você vai numa festa de criança, está cheio de canudo. E essa festa de criança? O destino desse canudo vai para onde? Então, por favor, vamos pensar um pouco em resolver o problema. Não adianta a gente ficar aqui falando, conversando e não resolve. Troca 6 por meia dúzia. Nós temos, concordando aqui com o nosso vereador ali, nós temos que pensar numa solução definitiva com relação à reciclagem, porque é o que vai resolver o problema. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito a participação de cada um. Foram mais de 15 participantes aqui inscritos que fizeram uso da fala, manifestaram aqui suas posições, defenderam suas opiniões. Agradecer ainda aos integrantes da mesa, ao Tarquínio representando toda a equipe da Conlurb. A Conlurb, sem dúvida nenhuma, se não a maior, uma das maiores empresas públicas que nós temos no nosso município. Agradecer a Subsecretaria de Vigilância, através da Subsecretária Márcia. Márcia, por favor, transmita meu agradecimento a toda a sua equipe, a todos os funcionários e servidores da Secretaria. Agradecer ao meu amigo Cabral, da Secretaria de Meio Ambiente, que serve também o nosso agradecimento aos demais servidores, aos meus colegas vereadores que hoje estiveram aqui presentes, Rinaldo, Leandro Lira, Tarcísio. Muito obrigado pela participação de todos.
a equipe dos vereadores também que nos acompanharam, tanto o Renato Cinco quanto o vereador Carlos Caiado, ia falar deputado Carlos Caiado. Muito obrigado a todos pela participação. Vou ter que pedir licença, porque agora nós temos para a sessão. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Boa tarde.